Oi, eu sou a Sara e hoje eu vou trazer para vocês a resenha do livro Uma Mulher na Escuridão, de Charlie Donlia. Uma Mulher na Escuridão é um thriller que, apesar de parecer grande, ele tem somente 300 páginas? 303 páginas. E assim, os livros do Charlie, no geral, né, ele sempre tem essa folha bem grossinha, então parece que é um livro enorme, mas só tem 300 páginas, então a gente lê bem rapidinho. Aqui a gente vai ter duas histórias, que uma vai se passar lá em 1979 e a outra vai passar agora, atualmente, e no finalzinho as duas vão se encontrar de uma forma. A primeira, que se passa em 1979, conta a história da Angela. A Angela, ela tem uma personalidade bem diferente, a gente vai conhecer um pouco da história dela, um pouco do jeito dela, né, a vida dela. E a Angela tá vivendo no momento em que tá desaparecendo muitas mulheres, né? As notícias ao redor dela, na cidade, na volta dela, tem muitos desaparecimentos e a Angela, ela consegue perceber que esses desaparecimentos têm uma ligação. Cada desaparecimento tem uma ligação um com o outro. Então, ela, por si própria, começa a fazer uma investigação sozinha. Ela vai procurar na biblioteca, ela sabe que todas essas investigações, ela tem muita informação pública, né, que é pública, se ela souber aonde pesquisar, então ela vai atrás das informações. E ela realmente, ela faz toda uma ligação. E ela consegue descobrir quem é o assassino e consegue colocar ele na cadeia. Então ela sozinha consegue resolver um mistério que a polícia da cidade inteira estava tentando, estava correndo atrás e não estava conseguindo. E agora, na atualidade, a gente tem a história da Rory. A Rory, ela é uma detetive, é uma detetive consultora, porque ela não trabalha ativamente na polícia, mas ela acaba escolhendo os casos que ela quer para trabalhar. Então, ela faz meio que uma consultoria de tempos em tempos, ela escolhe o caso e trabalha naquele caso. Porque, assim, a Rory, ela tem uma forma de fazer uma investigação muito diferente. Ela geralmente atua em casos que já estão frios, então casos que a polícia não tem pista nenhuma, que eles não sabem nem como voltar a investigar. A Rory entra nesses casos e ela consegue resolver, consegue ver pistas novas, ela consegue ver em tudo aquilo que a polícia já tem, ela consegue fazer ligações que ninguém mais consegue. Outra peculiaridade é que ela consegue fazer isso porque ela cria uma relação com a vítima, então ela consegue se conectar com a vítima de uma forma que faz ela conseguir enxergar coisas diferentes. Só que a Rory é uma pessoa que trabalha sozinha, ela não trabalha com mais ninguém ajudando ela, principalmente porque ela não tem um jeito, ela não consegue lidar muito bem com essas atividades sociais, ela não se dá muito bem com as pessoas. O jeito dela é muito diferente. São pouquíssimas pessoas que conseguem entender ela, conseguem conversar com ela. Ela tem muitas manias, ela tem toques, ela tem um jeito muito diferente. E não fala diretamente isso, mas dá a entender que a Rory, ela tem um nível de autismo também. Então tem muitas coisas que ela faz que é muito sistemática. Enfim, é bem difícil lidar com ela, mas quem conhece ela, quem consegue chegar nela, acaba se apaixonando pelo jeito dela, né? Ela tem uma personalidade muito diferente, mas que é cativante para quem tem a paciência de conhecer ela realmente por dentro. Então a Rory, aqui no começo do livro, a gente já vê que ela acaba de terminar umas férias que ela deu para ela mesma, né? E ela começa a pegar um novo caso quando ela recebe uma notícia de que o pai dela acabou de falecer. Então, além de ter que lidar, né, com todas as questões do óbito, do luto, ela também tem que lidar com as questões do escritório de advocacia do pai dela. O pai dela, ele era um advogado. E ela, por ser filha dele e por também ser formada em direito, ela nunca exerceu a profissão, né? Ela sempre trabalhou ali descobrindo os crimes, né? Desvendando os crimes e colocando as pessoas na cadeia. Ela tirou o diploma, mas nunca chegou a utilizar de fato. Porém, com a morte do pai dela, ela tem que entrar de cabeça, ela tem que entrar ali, pegar todos os casos do pai dela e ir mandando ele para outros escritórios de advocacia. Porém, tem um caso que ela não consegue se desfazer, ela não consegue tirar das mãos dela e ela vai ter que finalizar esse caso pro pai dela, né? O caso não, um cliente que o pai dela tinha.
Esse cliente é muito famoso, ele é conhecido por ser um serial killer, então a Rory, ela luta muito contra isso, porque não é esse tipo de coisa que ela faz, ela não solta os bandidos, ela coloca ele na prisão. Então, quando ela descobre que ela não vai ter jeito, ela não vai conseguir tirar o nome dela como advogada desse caso, ela vai ter que seguir adiante por conta do pai dela ser o advogado desse cliente, então ela acaba, assim, relutando contra isso. Então, quando ela vê que não tem muito o que fazer, ela já acabou entrando no meio daquela confusão, ela acaba indo procurar investigar um pouco mais para saber um pouco mais sobre a história desse cliente. E aí que a Rory descobre a história da Angela, né? Que foi a Angela que conseguiu colocar o cara na cadeia. Nada disso é spoiler, tá? Então não se preocupem, isso que tá na sinopse do livro, atrás do livro. Então a história vai acontecer daí em diante. Então a Rory, ela acaba ficando muito curiosa, assim, tanto por essa mulher que conseguiu colocar esse homem atrás das grades, quanto pelo seu pai. O que que o pai dela tinha a ver com esse assassino, né? O que que esse pai tinha a ver com essa pessoa, esse cliente que é tão diferente, né? Imagina, é um serial killer, não é qualquer um que defende um serial killer, né? Então ela tenta entender qual é a história do pai dela com esse cara aí. Eu falo que ele é um serial killer porque ele, no passado, desapareceram todas aquelas meninas, então as pessoas, a população em si toda estava em cima dele, todos sabiam que ele tinha cometido aquele crime, porém não tinham como provar. Então ele foi preso pela morte de só uma das garotas. E assim, esse suspense, ele não é aquele suspense que faz a gente dar um plot na cabeça, assim, nossa, estourou minha cabeça, que final maravilhoso, assim, por ter descobrido uma coisa muito mirabolante. A história em si tem todo esse mistério, mas é a construção de tudo isso que deixa a história boa, tá? Porque a gente tem aqui uma história completa da detetive, a gente entra a fundo na vida da detetive, a gente entra a fundo na vida da Angela, então a gente pensa muito mais nas detetives do que nas vítimas em si, né? Geralmente, quando é suspense, a gente foca muito nas vítimas, mas as detetives têm uma importância sempre, mas não tão grande quanto aqui a gente entra a fundo na vida delas. Só fazendo um adendo aqui, é interessante que a Rory, ela aparece depois em outros livros do Charlie Dunlea. Eu li um que foi o Nunca Saia Sozinho, que é ela que é a detetive, e se eu não me engano tem mais outro, eu não sei qual, porque eu não cheguei a ler ainda, mas eu ouvi falar que tinha mais outro que ela voltava. Então a gente sabe que tem uma continuação aí dessa detetive nos livros do Charlie. Então, voltando, né, como eu disse, não é uma história que a gente vai acabar lá no final e descobrindo algo muito mirabolante, mas a construção em si de tudo é muito legal de ler, tá? Porque a gente consegue descobrir quem é o assassino, né? Esse serial killer lá no passado. Claro, no início a gente não vai saber de cara quem é ele lá entre os personagens, né? Que a gente tinha na época, mas é fácil descobrir. O autor, ele entrega isso de bandeja pra gente, porque eu acho que não era esse o foco dele. O foco dele realmente era trabalhar as personagens, tá? Então a gente tem muito mais de drama aqui do que de suspense. E o interessante realmente é entender o momento em que essas histórias vão se cruzar e como vai ser a reação, qual a importância de cada personagem nesse final, nesse enredo, para essas duas histórias se juntarem, né? Que é a história da Angela lá no passado e a história da Rory, e também tem toda a questão do pai da Rory com o assassino, como ele conheceu, como ele continuou com esse caso aqui, né? Lá no escritório dele. Então, todas essas histórias, o momento em que essas histórias vão se juntar é que é realmente o que o autor quis trazer, né? Ao meu ver, né, este foi o ponto principal do livro. É o momento em que todas essas histórias se juntam, se entrelaçam. Bom, esse foi a minha indicação para vocês de hoje. Como eu digo, eu só trago aqui para vocês livros que eu realmente gostei de ler. Nunca vou trazer aqui algo que eu fiquei muito chateada de ler, que eu não gostei, até porque eu não teria motivação para conversar aqui com vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de livro, vocês gostam de um bom suspense, se inscreve aqui no canal e curta esse vídeo para o YouTube continuar te recomendando. Por hoje foi isso. Um beijo, tchau!